Reverendíssimo Padre Geraldo, pároco desta paróquia, reverendo Diácono Ney, Rafael, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos reunimos em torno da mesa da palavra, bem como em torno da mesa da Eucaristia, para nos alimentarmos dessa palavra que é nosso alimento diário, dessa palavra que é luz para o nosso caminho, mas também para nos alimentarmos do próprio Cristo, do seu corpo e do seu sangue. Por isso, queridos irmãos e irmãs, este é o momento da graça de Deus na nossa vida. Este é o momento em que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos estarmos aqui reunidos no seu amor, reunidos no seu nome. E é justamente isso que nós escutamos no Evangelho de hoje de São Lucas. Duas coisas que o Senhor chama-nos a atenção no Evangelho de hoje. A primeira coisa é Jesus dizendo que nós somos sabedores de muitas outras coisas. Nós sabemos quando vai chover, nós sabemos quando vai fazer muito calor, como por exemplo, neste tempo que nós estamos vivendo, faz um dia de calor e a gente diz assim: nossa, esse ano vai fazer muito calor. Ou se não, vocês aqui em Varginha conhecem algum lugar específico, se tiver branquinho vai ser, vai chover amanhã o dia inteiro ou vai chover hoje o dia inteiro. Não é assim? Nós sabemos de muitas coisas, principalmente de meteorologia, às vezes melhor do que o Jornal Nacional, não é? Só que para isso nós somos bons, mas às vezes para saber o tempo de Deus nós não somos bons. Nós nos esquecemos de saber o tempo da graça de Deus na nossa vida. Nós nos esquecemos, queridos irmãos e irmãs, que esse momento que nós estamos vivendo é um momento único, um momento que não vai se repetir, um momento onde Deus nos chama a escutá-lo e a nos alimentar dele para bem vivermos em busca da nossa salvação. Infelizmente, como nós não somos sabedores do tempo da graça de Deus, nós gostamos de protelar a graça de Deus na nossa vida. Nós sempre gostamos de dizer: depois eu faço isso para Deus. Quando eu aposentar, eu ajudo mais na minha comunidade paroquial. Com certeza, quando tiver uma boa conta bancária, eu vou dar o meu dízimo, eu vou poder ajudar mais. Agora eu não posso fazer nada, porque agora tem isso. Sempre colocamos o tempo de Deus em segundo lugar da nossa vida. E é isso que Jesus nos chama a atenção. O tempo de Deus não pode passar despercebido no nosso tempo, porque este é o tempo da graça, este é o tempo do amor, este é o tempo da salvação. Até porque, queridos irmãos e irmãs, nenhum de nós que estamos dentro dessa igreja sabemos se nós vamos viver daqui a alguns instantes. Nenhum de nós sabemos se amanhã vai chegar para nós. Nós esperamos, nós temos confiança de que amanhã nós iremos viver, mas alguém tem certeza de que vai viver amanhã? Não. Por isso que o tempo de Deus, que é o Kairos, não pode ser deixado para amanhã. Nós não temos nem que abraçar, nós temos que agarrar o tempo de Deus. E este tempo é agora, é aqui. Essa é a primeira chamada de atenção de Jesus no Evangelho de hoje. Ele é a nossa salvação. Nós não estamos esperando mais ninguém, mais nada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, agarremos esse tempo de Deus na nossa vida. Deixemos que a graça de Deus contagie o nosso coração. Deixemos que a graça de Deus contagie a nossa história, para que nós possamos realmente sentir a presença dEle e vivermos na presença dEle. A segunda chamada de atenção que o Senhor hoje nos diz no seu Evangelho
é que se este é o tempo da graça, se este é o momento do milagre na nossa vida, nós precisamos estar em paz com Ele e uns com os outros. Por isso que Jesus diz: se você deve alguma coisa a alguém, não deixe para depois, não deixe para amanhã, porque senão você será julgado, você será levado até o juiz e do juiz ao tribunal. Mais uma vez o Senhor nos diz: faça hoje, não deixe para fazer amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Infelizmente, na nossa convivência, nós ficamos frustrados por muitas pessoas, em decorrência de muitas coisas. Às vezes nós ficamos magoados com alguém, às vezes nós carregamos algum ressentimento, algum ódio, alguma vingança, e isso faz mal para nós. Às vezes nem faz mal para aquela pessoa, mas para nós faz um mal muito grande. Será que não é o momento de você pedir perdão e dar um perdão? Será que este não é o momento de você começar a rezar ao Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo, me ajude a perdoar aquela pessoa? Espírito Santo, me ajude a dar um perdão àquela pessoa. Ou até mesmo o contrário, Espírito Santo, me ajude a sentir o perdão daquela pessoa. Essa é a segunda chamada de atenção de Jesus no Evangelho de hoje, justamente para nos mostrar que amanhã pode não chegar para nós. Por isso, nós não podemos deixar que o tempo do amor, que é o tempo de Deus, porque Ele é o amor por excelência, passe como solto, como vento. Não. Nós precisamos ser humildes e agarrar esse tempo do amor de Deus, para que realmente, se o Senhor nos chamar essa noite, ou se o Senhor nos chamar neste momento, Ele nos encontre em paz. O Evangelho de domingo passado, o Senhor nos lembrava disso, sobre a importância da oração. E no final Jesus dizia: se o Filho do Homem voltasse hoje, será que Ele encontraria fé sobre a terra? E eu pergunto a vocês: se o Filho do Homem voltasse agora, se Jesus voltasse hoje, será que Ele nos encontraria no tempo da graça dEle? Será que Ele nos encontraria cheio do amor que vem dEle? Ou será que Ele nos encontraria com remorso contra alguém, com vingança e ódio contra alguém, com chateações contra alguém? Como o Senhor nos encontraria? Mas não nos esqueçamos, é possível mudar. É possível deixar Deus tomar conta do nosso coração. É possível deixar Deus entrar dentro da nossa barca, mesmo que Ele durma, mas se Ele está dentro da nossa barca, a certeza da salvação é certa. É possível. Basta querermos. Basta agarrarmos esse tempo. Basta abrir e escancarar o nosso coração para o Kairos, para o tempo da graça de Deus. Sejamos sabedores do tempo de Deus. Foi isso que Frei Galvão nos ensina, ou nos ensinou. Frei Galvão nos ajuda a vivenciar a sabedoria divina. Com certeza, queridos irmãos e irmãs, tudo que Frei Galvão fazia era de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Ele se abria ao tempo da graça de Deus. Ele se abriu verdadeiramente ao amor de Deus em sua vida. Por isso, tudo era conforme a vontade do Senhor. Com certeza, Frei Galvão suportou muitas pessoas e muitas coisas com paciência, no amor, como São Paulo nos disse hoje na carta aos Efésios: suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Mas só consegue suportar uns aos outros com paciência no amor aqueles que se abrem à graça de Deus, aqueles que não medem a sua vida de acordo com o tempo do Cronos, mas sim de acordo com o tempo do Kairos, o tempo da graça. Com certeza, Frei Galvão, para ser um grande evangelizador, como foi, para fundar a
e às vezes dentro da nossa própria casa. Às vezes nós participamos da missa, fazemos a novena de Frei Galvão, fazemos a novena perpétua de Frei Galvão, fazemos a oração, rezamos um terço, mas chegamos dentro de casa batendo porta, batendo janela, xingando, falando palavrão, às vezes por coisas mínimas, às vezes porque é um copo sujo em cima da pia, é uma roupa fora do cesto de roupas sujas, é uma janela aberta. Isso é viver o tempo da graça? Isso é suportar pacientemente uns aos outros no amor? Não. Mas o nosso Santo Padroeiro, ele nos deixa um exemplo e nos ensina três coisas que realmente, se fizermos, nós vamos acolher o tempo da graça de Deus na nossa vida e nós vamos saber suportar uns aos outros pacientemente no amor, como nos diz São Paulo na carta aos Efésios. A primeira coisa, Frei Galvão foi um homem assíduo na adoração a Jesus sacramentado. Sempre Frei Galvão adorava Jesus na Eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, aqueles que se ajoelham diante de Jesus conseguem suportar uns aos outros pacientemente. Aqueles que se ajoelham diante de Jesus conseguem passar por todas as dificuldades que o tempo presente nos impõe, vendo em tudo a graça de Deus. Aqueles que se ajoelham diante de Jesus conseguem passar pelas tempestades, sabendo que o dia do sol, o dia ensolarado vai chegar, porque pela cruz, adorando o Senhor, que nós vamos chegar à glória da justiça. Então a primeira coisa que o Frei Galvão nos ensina é adorar Jesus na Eucaristia, como ele fazia. A segunda coisa, Frei Galvão sempre buscava as pessoas para a conversão. E vocês que são desta comunidade de Frei Galvão sabem de muitas histórias de bilocação de Frei Galvão só para ele chamar as pessoas para Deus, só para ele levar as pessoas para Deus, só para ele converter as pessoas. Casos e mais casos. Às vezes Frei Galvão estava em São Paulo, mas alguém estava morrendo em outro lugar e pela graça de Deus Frei Galvão bilocava até aquela pessoa que estava morrendo, só para dar instrução para que ela pudesse ser salva. E ele continuava em São Paulo. Isso é a bilocação. Isso é a graça de Deus. E nós todos que somos batizados, que somos discípulos missionários de Jesus, podemos chamar muitas pessoas à conversão. Não é somente o padre, não é somente o diácono, não é somente às vezes aquelas pessoas que estão mais próximas aqui do presbitério. Não, todos nós podemos levar Cristo. Todos nós podemos chamar as pessoas para o encontro com Jesus. Até porque quem faz a experiência com Jesus não consegue se conter, não consegue guardar essa experiência para si só. Tem necessidade de mostrar a tantas outras pessoas essa experiência com Jesus, essa experiência do amor de Deus. Existem muitas pessoas precisando aprender a suportar umas às outras no amor. Ajude, queridos irmãos e irmãs, essas pessoas. Ajudem elas a encontrar o Cristo verdadeiro. Ajudem elas a voltar para Deus, como o Frei Galvão nos ensinou. E por fim, a terceira prática que o Frei Galvão realizava na sua vida e que nos ajuda a suportar uns aos outros pacientemente com amor e que nos ajuda a ver o tempo da graça de Deus hoje da nossa vida, é a devoção a Nossa Senhora. Frei Galvão foi um forte devoto da Virgem Maria, tanto que por obra de Deus e por intercessão de Nossa Senhora tem as pílulas de Frei Galvão. É preciso ser devoto de Nossa Senhora. Quem é devoto de Nossa Senhora nunca anda sozinho pelos caminhos da vida. Quem é devoto de Nossa Senhora sabe suportar muitas coisas e muitas pessoas pacientemente com amor. Quem é devoto de Nossa Senhora sabe entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus
Por quê? Porque Maria ampara. Maria é a mãe que acolhe. Maria é a mãe que ajuda. Então, que nós possamos também ter uma devoção à Nossa Senhora como pregar o bom tempo, para que nós possamos entender o tempo da graça de Deus na nossa vida e para que nós possamos realmente suportar uns aos outros com amor e pacientemente. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça do Espírito Santo de Deus em intercessão de Frei Galvão, para que nós possamos escancarar as portas do nosso coração, para entendermos o tempo da graça de Deus, para acolhermos esse tempo do milagre da graça de Deus na nossa vida, e acima de tudo, para sermos graça na vida uns dos outros, pois sendo graça na vida uns dos outros, nós vamos enxergar os outros não como meras pessoas, mas como outros Cristos, como imagem e semelhança de Deus, como pessoas que diante de tantas fragilidades e dificuldades, eu preciso suportar pacientemente no amor, até porque diante de Deus não há diferença, diante de Deus nós somos todos iguais, somos todos seus filhos e filhas. Frei Galvão,